Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Boa noite, esta é a Rádio Ipelapa, nas ondas da fé reformada e agora também nas ondas musicais. Nosso programa hoje terá apenas 2 blocos. Queremos aproveitar ao máximo a presença de 2 convidados internacionais que vocês vão conhecer daqui a pouco. Então, inicialmente, vamos falar, no primeiro bloco, Soli Deo Glória. Nós vamos falar sobre um tema que é muito usado, né? Louvor e adoração. Muitas pessoas confundem um pouco essas duas palavras. Temos a tendência de associar o louvor com o cantar, o louvor com o adorar. Entretanto, esses verbos não são sinônimos. Apesar de haver uma associação, louvar pode ser diferente de cantar e ou adorar. Agora, para saber as diferenças entre louvor e adoração, precisamos ver primeiro o que a Bíblia fala sobre louvor. É isso mesmo, Marcos. Nós vamos ver aqui, por meio de uma apresentação que fizemos de forma didática, o que significa o louvor na Bíblia. Olha que interessante, pessoal, nós fizemos aqui uma breve busca pela concordância bíblica e achamos cerca de 245 passagens bíblicas que tratam do termo louvor. E nós vamos estudar aqui um pouco essa palavra dividida em alguns blocos. E o primeiro bloco se refere ao louvor de uma pessoa para outra pessoa. Então, vamos lembrar aqui, das 245 passagens com a raiz ou prefixo da palavra louvor, louve, e os seus derivados, nós temos alguns temas. O primeiro deles se refere ao louvor de uma pessoa para outra pessoa. Foram encontradas cerca de 11 passagens. Em Gênesis 49:8, Judá, que era um dos filhos de Jacó, com Léa, explicita o seguinte: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Uma legítima passagem dizendo que Judá seria louvado pelos seus irmãos. Uma outra passagem, no Salmo 6:5, diz o seguinte: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Então, após a sua vida, quem te louvará? Quem te engrandecerá? Em Provérbios 12:8, nós também temos uma passagem que fala do seguinte: segundo o seu entendimento, será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Ou seja, a pessoa sábia terá o louvor do próximo. Outra passagem, localizada em Provérbios 27:2, diz o seguinte: seja outro que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Esse versículo, ele bate bem com aquele provérbio popular que diz assim: elogio em causa própria é vitupério, não é? Então, assim, que seja outro a te engrandecer, a te elogiar, a te louvar, e não você próprio. Em Provérbios 27:21, nós também temos uma passagem interessante. Como o grisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Olha que interessante, crisol é um recipiente onde os metais eram fundidos. Então, como esse recipiente prova a prata e o forno o ouro pelo calor, pelo fogo, o homem é provado pelos louvores que recebe. Outra passagem, também no livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 4, fala que os que desamparam a lei, ou seja, os que abandonam, os que não se subordinam à lei, louvam o perverso, né? Facilitam, promovem o perverso. Mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Outra passagem no mesmo livro de Provérbios 31:28 nos diz: levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo. E logo depois, no versículo 20, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Interessante que Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 31, fala
dos versículos 10 ao 31, basicamente da mulher virtuosa. Então, é louvor à mulher virtuosa. E depois, em Cantares, outro de seus livros, ou Cântico dos Cânticos, ele diz o seguinte: mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada, de sua mãe a única, a predileta daquele que deu-a à luz. Viram-na as donzelas e lhe chamaram ditosa. Viram-na as rainhas e as concubinas e a louvaram. Bom, é claro que Salomão aqui está se referindo ao seu harém feminino, que tinham cerca de 1.000 mulheres, né? Entre 700 rainhas, 300 concubinas, ou o contrário, talvez 700 concubinas, 300 rainhas, eu não sei exatamente agora a categoria, não me lembro, mas destas todas, ele destacou uma, que era a sua amada, a sua imaculada, naquele momento. Em 1 Coríntios 11:2, Paulo nos diz o seguinte: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Né? Foi um elogio à igreja de Corinto, nesse aspecto. E também, 1 Pedro 2,14, o apóstolo nos diz que quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Exatamente, uma outra passagem. E aí, Marcos, fala para nós aí o próximo bloco. Vamos ver agora outras passagens que falam do louvor às ações de uma outra pessoa. Então, Provérbios 31 fala: dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. 1 Coríntios 11:17, nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Paulo estava dando uma advertência àquele povo de Coríntios, porque eles não estavam fazendo as coisas de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, em 1 Coríntios 11:22, estava falando sobre a ceia, as coisas erradas que eles estavam comemorando na ceia. Então, está lá: não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. A ceia naquela época virava um banquete, uma gulodice, né? As pessoas comendo, bebendo, e algumas pessoas super pobres não tinham nem o que comer, mas eles não estavam discernindo direito, né? Como que deveria ser a ceia. E isso é uma advertência de Paulo. Em 2 Coríntios 8:18, e com ele enviamos o irmão, cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Aqui, a passagem, as pessoas comentaristas bíblicos, eles falam assim que não tem uma certeza de quem era essa pessoa, qual era esse irmão. Poderia ser Lucas, ou poderia ser Barnabé, ou Tíquico, né? Essa pessoa que o irmão cujo louvor, né, estava sendo espalhado pelas igrejas. 2 Coríntios 9:3 fala: contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estejais preparados. Aqui também fala sobre eram feitas muitas ofertas naquela época, né, para as igrejas, para poder ajudar as pessoas, ajudar os necessitados, doações, ofertas, e Paulo estava advertindo também as pessoas: olha, vocês também têm que colaborar, têm que ajudar. Isto. Antes de irmos para o terceiro bloco, vamos só recapitular. O primeiro bloco falava do louvor de uma pessoa para outra pessoa, quase que um diálogo. O segundo bloco falava do louvor às ações de uma pessoa, que poderia ter um reconhecimento coletivo ou de um grupo menor. E o terceiro bloco fala de Deus louvando o seu povo. Nós temos aqui 4 passagens importantíssimas. A primeira delas nós encontramos em Salmo 148:14. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que ele é chegado. Aleluia! Manifestação do Deus triuno. Em Sofonias 3:20, bom, meus irmãos, Sofonias não é um livro muito lido na igreja, né? Mas eu trouxe aqui porque achei importante, né? Nós trouxemos aqui. Sofonias era um profeta no reino sul de Judá. Ele atuou durante o reinado de Josias,
em cerca de 640 a 609 a.C. Vocês sabem que a cronologia antes de Cristo ela é decrescente, não é? E o tema do livro de Sofonias fala sobre o dia do Senhor. Então ele diz o seguinte: naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor, Senhor em caixa alta, que significa Jeová. Em Romanos 2:29, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Importante essa contextualização de Paulo, porque nos primeiros anos ali do cristianismo, da igreja primitiva, havia uma controvérsia entre os judeus e os gentios que estavam se convertendo. E os judeus queriam que os gentios se tornassem quase que judaizantes, né? Retomando práticas que ficaram no Antigo Testamento, como a circuncisão, como a separação dos gentios. Então, Paulo teve um efeito aqui esclarecedor, exortativo, que judeu não é aquele que é exteriormente, mas aquele que é no coração, interiormente. E também ele nos adverte em 1 Coríntios 4:5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Que maravilha será ter um Deus que no final dos tempos trará a sua luz prescrutadora e revelará todos os desígnios dos corações. E aí, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Bom, o que mais, Marcos? Que mais nós temos de interessante sobre a palavra louvor na Bíblia? Olhem só. Tem uma passagem em Romanos 13:3 que fala sobre a autoridade louvando também o povo. Muitas pessoas têm medo de polícia. Se eu for lá, a polícia pode fazer alguma coisa. Nós não deveríamos ter esse medo. A gente tem um pouco desse medo, às vezes, porque sabemos que existe também corrupção. Mas nós não devemos temer a polícia se nós estivermos nos caminhos corretos. E é o que acontecia lá, Romanos 13:3. Porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Né? Quer dizer, então a gente não precisa ter medo da autoridade, porque se nós estivermos no caminho correto, a autoridade não poderá fazer nada com a gente. Essa é a ideia do texto também. Louvor a si próprio, né? 2 Coríntios 10:12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. O que estava acontecendo nessa passagem? Algumas pessoas estavam falando mal do apóstolo Paulo. Né? Estavam questionando o seu poder, a sua autoridade, dizendo que ele estava sendo muito simples, às vezes, não mostrando a autoridade que ele teria, ou às vezes falando um pouco a mais do que deveria. Então, nessa passagem, Paulo, em vez de se autodefender, ele não faz isso. 2 Coríntios 10:18. Porque não é provado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então, a mesma coisa. Paulo não queria comparar, olha, vocês estão falando que eu estou nessa atitude, mas eu sou melhor que tal pessoa, melhor que outra pessoa. Não, Paulo não quis esse tipo de... E ele tinha credenciais, né? Estudou aos pés de Gamaliel, etc, muitas coisas, o currículo de Paulo. Mas ele procura não se vangloriar. Ele fala assim, olha, nós devemos nos nivelar, pensar, né? Que o nosso melhor meio de comparação seria com Deus, porque Deus é quem nos louvará. Pois é, olha que interessante, a partir desse contexto que o Marcos nos deu, temos aí um próximo bloco, que diz o seguinte: reivindicação de louvor de um ser humano, e uma passagem que vai complementar esse raciocínio que o Marcos nos trouxe. É exatamente Paulo falando em 2 Coríntios 12:11, o seguinte: tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes.
eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Aqui Paulo está fazendo uma defesa, não é? Porque ele estava se sentindo constrangido, porque ele estava sendo equiparado a falsos apóstolos, e talvez porque ele não tivesse andado com Cristo naquele momento, os judeus, os judaizantes e pessoas que estavam se opondo a Paulo, o consideravam menor. E ele, com a sua humildade, com a sua sensatez, dizendo, ainda que nada sou, mas eu devia ter sido louvado por vós e não fui. Então, uma exortação, uma abertura de coração aí à igreja de Corinto. E aí uma passagem secundária também que diz o seguinte, louvor a pensamentos, palavras e ações gerais. E aí, Paulo, em Filipenses 4:8, nos diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Portanto, a exortação de Paulo é que se tem alguma coisa boa e que edifique, essa que ocupe o seu pensamento para que haja louvor real. E aí, Marcos, o que nós temos mais? Outra passagem, né? Natureza louvando a Deus. Nós vemos isso na Bíblia. Salmo 65:13. Os campos se vestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. No Salmo 69:34. Louvem os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, mostrando o louvor a Deus, né? No Salmo 98:8. Os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas. Em Isaías 44:23. Cantai alegres vós, ó céus, porque o Senhor o fez. Exultai-vos, ó as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques e todas as suas árvores. Porque o Senhor remiu a Jacó e gloriou-se em Israel. Muito bom. Olha que interessante, pessoal. Dessas 245 passagens, lógico, nós não exploramos todas aqui, porque a maior parte delas está neste último bloco. 216 referem-se ao louvor do ser humano a Deus. Uma passagem que nós escolhemos aqui em Gênesis 29:35 diz o seguinte, de novo concebeu, no caso Lia, e deu à luz um filho. E então disse, esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Eu comentei, fazendo minha retificação, eu falei Léa, né, mas era Lia, né, que foi a mãe de Judá, junto com Jacó. Então, aqui é a nossa retificação do nome. Em Êxodo 15:11, então, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, o cântico de Moisés. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele foi por salvação. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei, e ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. No Salmo 147:1, nós temos também o seguinte versículo belíssimo. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. E por fim, em Apocalipse 19:5, saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, das 216 passagens, escolhemos aqui apenas 4, de Gênesis, Apocalipse, né? Então, passamos aí por todo o Antigo e o Novo Testamento, mas pontuando alguns exemplos. E agora, nós vamos encerrar aqui essa parte e vamos fazer algumas conclusões aqui do nosso estudo desta noite, sobre louvor e adoração. Olha que interessante. Há na Bíblia muitos outros louvores diretos que um ser se dirige ao outro, né? E não especificamente encontramos a palavra louvor, mas nós temos aqui várias modificações morfológicas, né? Variações morfológicas. O maior exemplo é o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, de Salomão.
onde ele tece inúmeros louvores, né? Dezenas, centenas, trocados entre um casal de cônjuges, em forma de cânticos, de falas e ações. E aí, daí nós podemos tirar algumas conclusões, algumas considerações finais, e passaremos a ela agora. Então, vamos lá. Quais lições nós podemos tirar de tudo isso, dessas palavras louvor, adoração? Primeiro, o louvor, se direcionado de forma correta, pode ser dirigido de vários seres para outros seres. Portanto, se você pensa que está pecando quando louva outro ser que não é o nosso Deus, sabe que esse pensamento não está de acordo com o uso que a Bíblia faz, muitas vezes, da palavra louvor. Porém, nosso principal louvor deve ser destinado a Deus. Note que das 245 variações de louvor analisadas, em 216, a ação se dava do ser humano para o divino. Bom, foi claro que nós não especificamos as 216, porque nesse programa teria quase um mês, né? Mas, enfim, para sintetizar, nós citamos alguns exemplos. E aí, o nosso louvor a Deus pode acontecer de forma indireta, digamos assim, quando um marido tece um elogio à esposa, ele a está elogiando, ele está louvando, e de uma certa forma, ele está engrandecendo a Deus também, porque ele está reconhecendo com amor as qualidades, os benefícios que essa esposa desenvolve para ele, para sua família. Quando nós louvamos diretamente outros seres, um chefe ou um colega de trabalho, porque ele fez corretamente a sua parte no serviço, no processo profissional, nós também estamos engrandecendo a Deus, porque nós estamos reconhecendo no outro, estamos edificando, estamos dando uma palavra de encorajamento, de elogio, de louvor. E isso, indiretamente, também é um louvor ao nosso Deus. E aí, a própria Bíblia, ela é um louvor a Deus, enquanto louva também outras coisas. Olha que interessante, a natureza, sem cantar e nem falar, louva a Deus. Não é à toa que o Salmo 19, versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Considerando que o louvor pode existir nas formas direta e indireta, em tudo o que fazemos devemos prevalecer o louvor a Deus. Existe um versículo muito conhecido. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é 1 Coríntios 10, 31. E tem um cântico que fala exatamente essa passagem. É um cântico de João Alexandre. E a música se chama Feliz com a Vida. Nós vamos escutar essa música agora com vocês. Preste atenção na letra, é muito bonita. Seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa a fazer, tudo seja feito para a glória de Deus, para a glória de Deus. Seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa a fazer, tudo seja feito para a glória de Deus, para a glória de Deus. Correr de manhã, jogar futebol, andar pela praia ou tomar sol, sair com os amigos, rir e cantar, viver e estar feliz com a vida, tocar violão, ver televisão, andar de automóvel, ganhar o seu pão, ser luz e ser sal, por onde se vai, fazer tudo pra glória do Pai.
futebol, andar pela praia ou tomar sol, sair com os amigos, rir e cantar, viver e estar feliz com a vida, tocar violão, ver televisão, andar de automóvel, ganhar o seu pão, ser luz e ser sal, por onde cê vai, fazer tudo pra glória do Pai. Seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus, que tudo seja feito para a glória de Deus, sim, tudo seja feito para a glória de Deus, para a glória de Deus. Que tudo seja feito para a glória de Deus. Esse foi João Alexandre com o seu CD Família, vale a pena adquirir. Ele tem belíssimas músicas, canta muito bem e compõe e trabalha com a sua grande família para a glória de Deus. E aí, bom, pessoal, esse assunto é fascinante, não é verdade? Nós voltaremos a ele muitas vezes, porque o título do programa é esse, Música e Adoração. Então, sempre trabalharemos na perspectiva da adoração, sobre várias perspectivas, sobre várias visões. E aí, um próximo assunto a destrinchar vai ser o que é a adoração reformada. O que é a adoração que vem da Bíblia, quais os princípios, quais os modos, os valores. Mas nós vamos deixar isso para um outro programa, não é verdade? E saber o que as Escrituras têm a nos dizer. E agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Fique por aí. Igreja Presbiteriana da Lapa, Rua Roma 465, Lapa, São Paulo. Rádio IP Lapa. Acompanhe a nossa programação pelo Facebook e Instagram da Rádio IP Lapa. Terças-feiras, manhã IPB às 10 horas da manhã. Terças-feiras, meio-dia, Missão Mundo. Terças-feiras, 21 horas, música e adoração. Quartas-feiras, 10 horas, conversando abertamente. Quartas-feiras, às 15 horas, Viva a Esperança. Quinta-feira, às 20 horas, o MP UPA Pensando Bem. Quintas-feiras, às 15 horas, Crescendo na Graça. Sextas-feiras, às 11 horas da manhã, a Voz do Evangelho. Sextou na IPB, sexta-feira, meio-dia. Sextas-feiras, às 22 horas, pelas Barbas de Calvino. Participe de um pequeno grupo mais próximo de você. PG Mulheres de Oração, às segundas-feiras, às 20h30. PG Freguesia do Ó, quarta-feira, às 20h30. PG Higienópolis, quarta-feira, às 20h30. PG Leopoldina, sexta-feira, às 20h30. PG Lapa, sexta-feira, às 20h30. PG de Adolescentes, sexta-feira, às 20 horas. PG dos Jovens, sábado, às 20h30. Participe de uma reunião de oração da SAF às terças-feiras, às 20 horas. Encontros quinzenais da UCP, das 15 às 17 horas. Inscreva-se, engaje-se, curta, compartilhe, seja igreja também nas mídias sociais. Nos envie as fotos dos desenhos e as exposições pelo direct do Instagram, @IPLapa.
Inscreva-se nas turmas da EBD. Ensino reformado, testemunho cristão, serviço ao próximo. Igreja Presbiteriana da Lapa. Muito bem, estamos aqui de volta depois dessa propaganda muito boa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Seja também um membro nas mídias sociais e ajude a divulgar o Evangelho por todo o mundo. E hoje aproveitamos aqui a presença dos nossos queridos convidados internacionais. Lógico, eles são brasileiros, mas eles foram para o continente africano e voltaram por um motivo muito nobre. Nós temos aqui os nossos queridos irmãos Henrique e Gisele Machado, vindos diretamente de Moçambique, e os seus 2 lindos filhos, o Otto e o Dante, e um terceiro que está a caminho, ainda no forninho. Não é verdade, Gisele e Henrique? Falem para a gente um pouco sobre esse projeto humano que vem por aí. Sim, nós estamos realmente muito felizes, né, com a família aumentando, a equipe missionária crescendo, e foi uma grata oportunidade podermos vir ter o bebê aqui em solo brasileiro. Nós já estávamos acostumando com a ideia de nascer africano, mas felizmente Deus abriu as portas para voltarmos aqui à terra natal e podermos continuar o trabalho a partir daqui. Ótimo. E aí, Gisele e Henrique, nós queríamos, para que o povo pudesse conhecê-los um pouco melhor, que vocês falassem um pouquinho da formação de vocês, começando aí pela Gisele, depois para o Henrique, como vocês se conheceram, como é que foi essa junção aí dos dois? Bom, eu aos 15 anos, eu senti esse chamado missionário, foi algo natural, surgindo no meu coração, dia após dia, e foi queimando, ardendo, e mesmo numa igreja de interior que não se falava em missões, então foi algo mesmo implantado por Deus, né? Então eu estava no ensino médio, e aí o meu pastor na época, ele começou a fazer um discipulado comigo, e também me direcionar, perguntando se eu queria ir para a faculdade após o ensino médio, ou para um seminário. E depois de muita conversa com os meus pais, com o pastor e em oração, eu fui para o seminário, o Instituto Bíblico Eduardo Lani, lá em Minas Gerais, né? Eu fui aos 17 anos. E lá eu conheci essa bênção maravilhosa, né? De ministério, né? Nós estudávamos na mesma sala e nós tínhamos já esse mesmo chamado transcultural. Nós pensávamos em ir para fora, ou em outro povo, né? Nós não tínhamos clareza da onde e quando, né? E aí, após o IBEL, nós nos casamos, né? Logo após o término, a formatura, nós nos casamos e ficamos um tempo aqui no Brasil ainda, né? Com implantação de igrejas no interior de São Paulo, depois alguns anos na Floresta Amazônica, lá no interior de Roraima, e depois viemos para finalizar o preparo, né? Missionário também, missiológico, no caso, aqui em São Paulo, né? E foi aí que nós conhecemos também a Igreja da Lapa, né? Que nos acolheu, e parece que passamos a vida toda aqui, né? De tão bem-vindos que fomos acolhidos, né? Mas para a formação, além do Instituto Bíblico Eduardo Lani, eu fiz enfermagem, a faculdade de enfermagem, depois eu fiz letras em inglês, fiz algumas pós-graduações e mestrado também para poder tá servindo melhor ao povo. E quando a gente chega lá, a gente vê que não sabe nada. Ainda faltou muita coisa, né? Deus a preparou, não é? Realmente, você estava nesse forninho aí sendo formada para que pudesse auxiliar, né, o seu esposo, e os dois tivessem esse trabalho muito importante. E o Henrique, fala um pouquinho desse processo antes da Gisele, não é verdade? Sim. Eu cresci num lar evangélico, mas fui convertido apenas aos meus 18 anos. Já desempenhava uma liderança na igreja, mas ainda de maneira muito mecânica, que não era realmente uma expressão de religiosidade verdadeira. Mas quando Deus me converteu, a tendência, a inclinação para a educação teológica e missionária, ela foi ficando cada vez mais latente. Mas, ao contrário da Gisele, eu fui muito mais teimoso em aceitar esse chamado de Deus.
Eu estava cursando a faculdade de biologia no momento, já estava com toda a carreira encaminhada, mas quando Deus chama, a gente pode lutar por um tempo, mas cedo ou tarde, a gente acaba percebendo que os caminhos de Deus são melhores. Então, eu abandonei a carreira científica e fui, então, para o Instituto Bíblico Eduardo Lane, onde eu não apenas recebi a educação teológica, mas, felizmente, também recebi uma bela esposa, uma companheira de ministério fantástica. E, de lá, nós entendemos que o preparo havia apenas começado. Então, a Gisele foi para o campo da saúde e eu me direcionei mais para o ramo da educação. Eu sou formado em História, tenho também mestrado em Ciências da Religião, tentando colecionar ferramentas para o trabalho missionário, que é sempre desafiador e sempre supera as nossas capacidades. Então, nós temos que realmente nos preparar da melhor maneira possível. É isso mesmo, interessante. Nós tivemos aí um exemplo prático da nossa primeira parte do programa, né? Nós falamos de louvor e adoração, e também como Salomão elogiou a sua amada, né? Uma delas naquele momento, nós temos um pacto exclusivo, não é? Vimos aí tanto o elogio da Gisele com relação ao Henrique, como o Henrique também a Gisele, a ação dos dois sendo aí agraciados por Deus na preparação. E como Sócrates disse, né, o que sei é que nada sei, mas é importante a gente se preparar, porque a gente tem mais consciência da nossa ignorância, não é verdade? É verdade. E se preparar para Deus, porque não estamos fazendo isso de forma secular, né? Então, a importância do crescimento, do desenvolvimento, de ter ferramentas, de ter conhecimento e buscar em Deus essa preparação para que possamos ser servos mais fiéis e mais sábios. O que mais, Marcos? Henrique e Gisele, deixa eu perguntar, vocês decidiram de cara África ou tinha outros planos e Deus foi direcionando para esse local? Como é que foi com relação a ir para Moçambique, essa parte mais geográfica? É um fato curioso isso, porque quando nós estávamos no IPEL e já inclinados ao campo missionário transcultural, nós estávamos ficando cada vez mais apreensivos, né? O término do curso se aproximando e a gente ainda não sabia para onde ir. Então, nós começamos a procurar, a pesquisar locais onde poderíamos ser úteis, e o Camboja havia sido a decisão que nós tínhamos tomado. Nós íamos para o Camboja. Mas Deus nunca abriu as portas, de fato, para irmos para o Sudeste Asiático. Então, nós fomos plantar igrejas aqui no Brasil mesmo, né, no Sudeste, depois na região Norte. E quando decidimos, então, que já estava na hora, né, nós já tínhamos trabalhado bastante em solo pátrio e estava na hora de ingressar, de fato, no Ministério Transcultural, nós abrimos mão de uma orientação mais geográfica, como se fosse para este ou para aquele país, e pensamos mais numa orientação ministerial. Que lugar, que região, que cultura estaria mais necessitada das nossas capacidades, né? A Gisele na área da saúde, eu na área da educação, ambos formados em teologia reformada. Então, qual é o campo, qual o lugar que naquele momento precisava desse tipo de atuação, né? Tanto o desenvolvimento social como também a pregação do evangelho. E aí a África havia se destacado, não que fosse o único continente onde essas atividades sejam necessárias, mas foi a direção que Deus foi nos dando. Nós já havíamos estado em Angola em 2015, já conhecíamos a situação lá, e Moçambique foi um desafio que foi nos apresentado posteriormente pela própria agência missionária, a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Havia incentivado a gente a pensar, ampliar os horizontes ali para a região sul da África, e em Moçambique já havia um missionário que já estava lá quase 2 décadas e que, infelizmente, estava trabalhando sozinho. Então, nós pensamos em somar forças, inicialmente no norte do país, enquanto ele ficava no sul, mas a decisão por Moçambique não foi tanto pelo povo, que hoje nós amamos, e nem pelo lugar, que, embora seja fantástico, não foi o que nos atraiu imediatamente, mas sim a questão ministerial, onde as ferramentas que Deus nos deu seriam melhor aproveitadas naquele momento. Ok. Você citou a experiência no Amazonas, não é? E que elementos você acha que vocês aprenderam lá e foram úteis para o trabalho que vocês desenvolveram em Moçambique?
Apesar É das muito... culturas diferenciadas, né? Não, é até engraçado, porque lá foi realmente um preparo, um estágio, a gente fala. Porque é uma região muito diferente, né, da região de São Paulo, interior de São Paulo, né, que a gente cresceu e morou quase a vida toda, né, em Minas também. Então, assim, alimentação muito diferente, o clima muito quente, úmido, e nós fomos bem para a região da floresta amazônica, né? Até com a malária eu tive que lidar. Eu estava recém-formada e já entrei trabalhando, né, com isso. Então, a gente vê hoje até às vezes até confundo os nomes e acabo falando da capital do estado de Roraima, né, me referindo à capital do país de Moçambique, porque é tão Sim. parecido, as estradas ruins, em péssimas condições na época, né, e hoje continua também. Então, esses desafios, né, na área de adaptação, né, eles hoje a gente vê que enriqueceram e também nos prepararam para que a gente não tivesse um impacto tão grande, né, lá em Moçambique. Ótimo, que bom, né? Deus, com a sua providência, ele é maravilhoso. E aí, completando, então, esse processo de adaptação e aculturação em relação à África, do Brasil para a África, o que mais surpreendeu vocês? Apesar de terem tido essa experiência no Amazonas, terem tido situações, vivências que contribuíram, mas, por exemplo, como é que as crianças reagiram no primeiro momento? Como foi essa junção das sociedades aí, da experiência de vocês como família brasileira e essa aculturação imediata lá em Moçambique? O que mais surpreendeu? Há várias coisas que ainda hoje nos deixam bastante surpresos com relação a Moçambique, mas eu creio que talvez a maior discrepância que nós temos com relação ao Brasil é a barreira linguística. Embora Roraima tenha muitas semelhanças com Moçambique, né, tanto aspectos positivos como também negativos, nós não enfrentamos uma barreira linguística como nós temos ali no continente africano. Então, nós lidávamos com regionalismos no Amazonas, a Gisele lidava com saúde indígena, mas tinha pouco contato direto com a língua Waiwá, Yanomami, outra língua nativa. Mas em Moçambique nós não temos como fugir da realidade de que convivemos com 43 línguas diferentes. Então, embora o português seja a língua oficial do país, metade da população não fala o português. Então, nós tivemos esse grande impacto de você tentar se comunicar com uma pessoa e ela também fazendo força para te entender, para te auxiliar, mas não havia uma ponte, uma língua comum que pudesse servir como um elo para a comunicação efetiva. Então, até mesmo quando a gente morou na vila de Ulong, na fronteira do Malawi, comprar tomates era um desafio tremendo, porque as pessoas não falam português, eu também não dominava o tcheu, e como a gente fala, olha, quanto custa, o que é isso, né, me dá tanto. Então, talvez a barreira linguística foi e ainda é um grande desafio para nós em Moçambique. E para as crianças, né, o Otto e o Dante foram muito novinhos, né, o Dante foi com 6 meses, o Otto com um pouquinho mais de 2 anos. Mas eles, onde chegavam, eles faziam amizade, brincavam, mesmo não falando a língua, parecia que não havia barreira, né? Então, para eles, até esse processo de aquisição, a gente percebe que vai ser mais fácil, né? Certo. Uma curiosidade só, Henrique, Gisele, aqui mesmo no Brasil, nas tribos, né, indígenas, tem uma tribo que é o Ticuna, e eles têm uma linguagem que a gente chama de linguagem tonal, que vai falando e, né, então tem uma moça lá na tribo que chama Vena, não, Vena, tem que chamar dessa forma, né, se você não chamar, se falar Vena, ela nem olha para você, Vena. Existe essa linguagem tonal também lá na África, assim? Vocês perceberam? Sim, existe. Eles usam muitos sibilos também, sons culturais. A língua que nós estamos em processo de aprendizado agora, que é a língua da região de Maputo, a língua mais falada, né? Que é Xangana. Então, tem essa questão de, né? Você falar assim, meio soprando, mas é muito difícil, porque por mais que a gente se esforce,
parece que não sai, né? Legal. Sim, são vocalizações que nós não estamos acostumados. Né? E para eles isso realmente é muito importante, né? Você não precisa saber tanto vocabulário, mas precisa saber a pronúncia correta, porque o tom determina a compreensão, né? E não apenas a expressão em si. Exatamente. Uma outra curiosidade também, né? Nós no programa falamos aí sobre louvor, adoração, a gente queria conhecer um pouquinho como que é o culto. Aqui no Brasil nós estamos acostumados a um culto 1 hora e meia, no máximo, assim, como que é? Os reformados, né? Porque os neopentecostais vão ter longe. Mas lá é diferente, é bem diferente do Brasil? 1 hora e meia o culto está aquecendo ainda. Os cultos, eles costumam levar de 3 a 5 horas, mas os cultos normais, né, os comuns, por assim dizer. E a extensão do culto, né, muita gente pensa porque o pastor prega de Gênesis a Apocalipse, né, todo o sermão. Mas o sermão geralmente é pequeno, 20 minutos, 30 minutos no máximo. Eles aprenderam com o Jorge, né? 30 minutos no máximo. Fica contente lá. As outras 2 horas e meia, 4 horas e meia de culto é basicamente música. São cânticos que dominam o culto majoritariamente. E isso para a gente é um tanto estranho, né? Aqui a gente enfatiza a palavra, né? A palavra tem que ser centralizada. Lá a música acaba ocupando o papel central. E isso, de início, pode parecer chocante para nós reformados, né? Mas o fato é que nós estamos lidando com uma cultura tradicionalmente oral. Então, o registro, o raciocínio, o aprendizado, ele não é por meio das letras, mas por meio da memória. E a música desempenha um papel fundamental na educação, tanto religiosa como de qualquer outra forma ou fonte de conhecimento. Então, por meio das músicas, a grande parcela da população que sequer sabe ler pode apreender e internalizar conceitos doutrinários, teológicos, que elas são incapazes de obter através da leitura da Bíblia simplesmente porque não tem formação educacional para esse fim. Então, quando a gente fala assim, o pessoal passa 4 horas e meia cantando e 20 minutos só ouvindo a palavra, né? Para a gente aqui é um choque, é um escândalo. Mas se a gente compreender as razões pelas quais o culto funciona assim em Moçambique, a gente passa a entender que há uma fundamentação pedagógica, não é apenas cultural, não é apenas de tradição musical tão marcante na cultura africana, mas visa realmente essa educação por meio da música que abunda não só dentro da igreja, mas todo aspecto cultural e social de Moçambique. E como é a parte musical do ponto de vista dos instrumentos? Quais os instrumentos predominantes, além supostamente dos tambores, né, que instrumentos de percussão, quais outros instrumentos são utilizados, e como é que é um pouco essa manifestação com as danças? Isso fica recluso no espaço da comunidade ali, eclesiástica, isso absorve ali o entorno? Fala um pouquinho, né? Se tivesse um vídeo seria ideal, mas tenta descrever um pouquinho essa manifestação para a gente. Bem, talvez nós possamos mostrar o vídeo e a gente conversa sobre o que a gente vê nele. Certo, tá bom. Tá ok. Vamos ver lá. Neste lugar, Espírito Santo, Consolador, derrama sabedoria neste lugar. Espírito Santo, Consolador, derrama sabedoria neste lugar.
Olha, deu para entender um pouco da letra, viu? Graças a Deus. Em português. O sotaque ele é bem bem diferente, né? Mas, como você pode ver, não tem a presença de nenhum instrumento. De Sim. fato, quando há algum instrumento, eles são de percussão. Não existem instrumentos de cordas ou pianos, por exemplo, teclados, O na flauta. grande maioria das igrejas. Mas, flauta, apenas percussão. Mas, geralmente, há uma ausência total de instrumentos. Eles cantam sempre na forma de coros. Existe percussão corporal também, em alguns momentos, ou não? É mais o canto mesmo, coral? Mais o canto mesmo, mais o canto, né, a ululação que aparece aqui e ali, mas eles, como são educados desde pequenininho a cantar, eles têm uma percepção musical muito natural, né, a questão, inclusive, de divisão de vozes, parece ser algo feito de maneira intuitiva por eles, não há ensaio para esses coros. Na apresentação dos coros, geralmente tem um regente, né? Então, o coro da mocidade, dos jovens, vai o regente, e ele na frente, sem nenhum instrumento, ele dá as 4 vozes e as pessoas cantam. É incrível, eles têm um talento musical de deixar o queixo caído. Né? E a expressão corporal também, não é? Sim. Sempre acompanhado de dança. Sempre acompanhado de dança, né? Mas não existe assim, vamos ensaiar. Não, já está tão natural desde cedo que eles cantam. Ou teria Olha, algum... esse negócio de ensaio é apenas quando tem alguma apresentação especial. Eles gostam muito de concursos de coros. Então, quando vai ter um concurso, né, entre várias igrejas, várias comunidades, aí de fato há um ensaio aqui e ali. Mas para esse tipo de apresentação como nós temos, é tudo feito na hora, à base do improviso, e sai sempre tudo muito certo, né? Eles já tem o background, né? Já tem a história toda. Exatamente, né? Não é algo que começa na igreja, né? Começa lá em casa, na comunidade. Essa formação, essa educação musical, ela começa em casa, no lar, porque ela tem de fato esse apelo pedagógico, né? Não é apenas para adorar a Deus, não é apenas para cantar músicas que tocam na rádio, mas sobretudo para transmitir valores, crenças, reforçar comportamentos. Então a igreja ela absorveu isso aí. E é muito legal que a gente viu aqui o coral das crianças na igreja de Shimatse, na província do Tete. Mas há coro para todas as faixas etárias, há coros de mulheres, há coros de homens, jovens, crianças. Então, todo mundo canta na igreja, né? Nas nossas igrejas, geralmente, nós temos as pessoas mais afinadas, que vão para o coral, nós temos as pessoas mais capacitadas, que vão para o ministério de louvor. Em Moçambique, todo mundo canta, do menor ao maior. Uma curiosidade, Henrique e Gisele, essa comunidade que vocês mostraram, as pessoas moram realmente perto ou as pessoas vêm de longe no dia de um culto, por exemplo? Não, ali eles moravam perto, na capital de uma província, né, de Tete, e apesar de morar numa capital, essa congregação, essa paróquia, ela falava em Chichewa, né? Ali as crianças estão cantando em português, mas era tudo em Chichewa, o culto todo, leitura da Bíblia, pregação, né? Então, mesmo sendo numa cidade grande, né, considerada grande, geralmente eles moram perto por não ter meio de condução mesmo, né? Não há transporte público, né? Então, eles moram nos arredores das paróquias, das igrejas, né? Henrique, você comentou aí sobre o seu trabalho ministerial lá em Moçambique, aí junto também com a Gisele. Queria que você falasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes entenderem qual é essa abordagem mais específica da sua missão lá. Joia. O nosso trabalho em Moçambique é basicamente de formação de liderança local. O cristianismo, ele chegou lá em Moçambique basicamente na mesma época que chegou aqui no Brasil. A diferença é que, por uma série de fatores, tanto internos quanto fora da igreja, não houve uma efetiva transição da liderança estrangeira para a liderança local. Então, os moçambicanos, eles não foram treinados para assumir o pastorado, a organização da igreja, a administração da igreja. Eles tiveram que fazer isso muito abruptamente.
e isso trouxe deficiências que persistiram com o tempo e impediram um efetivo desenvolvimento da igreja lá. Então, você tem uma liderança atual que, embora faça o seu melhor, não teve recursos, não teve ferramentas para o exercício pastoral adequado. E devido à dificuldade de formação dos seus próprios ministros com a saída dos missionários estrangeiros na primeira metade do século passado, há infelizmente, um grande hiato, um grande intervalo entre as igrejas crescentes e o número de pastores para assumi-las. Então, apenas falando do campo da Igreja Presbiteriana de Moçambique, nós temos centenas de igrejas que não possuem pastor. Nunca tiveram ou não possuem mais. E quando nós vamos ampliar o escopo para as congregações, aí nós chegamos às milhares de comunidades que não têm qualquer tipo de assistência pastoral pela incapacidade da igreja de formar e enviar esses pastores para atender. Então, nós fomos para lá para tentar auxiliá-los nessa dificuldade. A ideia de que a gente vai para plantar a igreja, né, na África, ela já está ultrapassada. Os africanos não precisam mais disso. Eles fazem isso muito bem. Eles plantam igrejas muito bem. O problema é que eles não têm hoje a capacidade necessária para formar bem os seus líderes, nem na profundidade necessária e nem na amplitude necessária. E por isso nós estamos lá para auxiliá-los, para que eles possam conduzir o seu próprio povo, vencendo as barreiras linguísticas e culturais que sempre vão ser persistentes para nós, mas que para eles inexistem. Então, do ponto de vista teológico, nós estamos lá para atender essas comunidades, né? É claro que nós não somos onipresentes, então nós podemos fazer um atendimento muito limitado a essas comunidades que não têm nenhum tipo de trabalho pastoral e formar pastores para suprir essa lacuna presente. Já do ponto de vista que nós podemos chamar de social, mas que não é de fato distinto do trabalho missionário de toda maneira, nós trabalhamos com desenvolvimento comunitário. Nós, inicialmente, tentávamos trabalhar mais ativamente na área da saúde, mas por conta da pandemia e outras razões burocráticas, inclusive, do próprio governo moçambicano, nós não tivemos como trabalhar efetivamente com isso. A Gisele trabalha com educação e saúde, mas a questão de atendimento, de formação, isso ainda fica vislumbrado no futuro próximo. Imediatamente nós trabalhamos com inclusão digital. Nós abrimos um polo de inclusão digital em Marraquene, nos arredores de Maputo, e, infelizmente, devido à pandemia, nós fomos incapacitados de abrir um outro polo na própria cidade de Maputo. A exclusão digital é uma das maiores causas do desemprego massivo em Moçambique. Então, uma vez que eu tenho formação em tecnologias de informação, Deus nos abriu a oportunidade para utilizarmos essas ferramentas que nós colecionamos com o tempo para auxiliar no desenvolvimento social e econômico das comunidades em que nós podemos atender atualmente. Ótimo. Bom, nós estamos caminhando aqui já para o fim do nosso programa. Agradecemos a Deus pela vida de vocês, pelos ministérios, pelo Otto e pelo Dante também, pequenos missionáriozinhos. E o terceiro, né, o filhote que vem aí a caminho, né? Esperamos também que Deus o fortaleça, lhe dê saúde, que vocês possam voltar brevemente. Para nós finalizarmos aqui, se vocês pudessem deixar uma mensagem, você como pastor, Henrique, e a Gisele como esposa também de pastor e com as suas competências, o que vocês diriam para futuros casais que querem ser missionários? Olha, talvez o conselho mais importante para quem está se preparando para ir para o campo missionário é não queime etapas. Né? Não abra mão do preparo. Nós levamos mais de 10 anos para chegar ao campo missionário. E todo esse tempo nos preparando para esse fim, e nós percebemos que ainda falta coisa.
né? Nós poderíamos ter aprendido muito mais, mas sempre vai ter algo que nós precisamos deixar passar, senão nós nunca vamos de fato. Mas é importante ter um bom preparo teológico, sobretudo, um bom preparo missiológico e também estar bem harmonizado como família, porque as pressões do campo missionário, elas são muito grandes. E se os dois não estiverem juntos, né, como cúmplices, como companheiros de fato, os problemas no campo missionário, eles começam de dentro para fora, eles começam em casa e depois repercutem no campo como um todo. Então é importante que a família esteja bem preparada, né, passe esse tempo, esse período de preparo ainda aqui no Brasil, fortalecendo, estreitando os laços e refinando a visão de ambos, para que possam um complementar, um auxiliar o outro de fato no campo missionário. E também não fique frustrado com mudança de planejamentos, né, e planos, porque isso acontece. Nós passamos anos planejando também, nós nos considerávamos bons planejadores, né, sistemáticos, e de repente você chega e Deus muda você de lugar, né? O que importa é que Deus está no controle, você ter contentamento na vontade de Deus. E não ter medo, porque Ele cuida da nossa família, né? Nós fomos para o 7º país mais pobre do mundo, né? Nós nos expomos a riscos que nós não tínhamos aqui, mas Deus tem cuidado e feito a vontade dEle na nossa família. Ótimo. Ok. Uma curiosidade para a gente fechar. Se vocês pudessem falar assim, uma qualidade que tem no culto, esses de 4, 5 horas, que de repente aqui no Brasil poderia ter. O que vocês poderiam falar assim, que olha, lá funciona de um jeito que a gente poderia ter essa coisa também aqui no nosso Brasil? O que você poderia falar? Olha, há várias qualidades que eu gostaria de importar para cá, mas talvez a mais marcante seja a alegria. O culto é, de fato, uma celebração para eles. Então, você vai vê-los sorrindo do início ao término do culto. Enquanto cantam, sorriem, dançam com alegria. Então, eles participam do ato de culto com um grande entusiasmo. E aqui no Brasil, muitas vezes, as pessoas vêm como se fosse a capa do livro de Lamentações, né? Entra de cara fechada, olhando para baixo, entra e sai, não cumprimenta ninguém. Lá, a ideia de culto é realmente uma festa, embora tenha todo o Santo Domingo, né? Não é algo que perde a graça para eles. Então, eu acho que essa é uma característica que nós precisamos importar para cá. A questão de cultuar com alegria, de se sentir entusiasmado por estar na casa do Senhor, de ansiar por este momento tão especial, ser o ponto máximo, de fato, da nossa semana. E o momento do culto mais importante para eles é o momento de ofertas e dízimos. Que bom. Então, aí você vê as pessoas empolgadas mesmo, dançando, cantando, se levantando para ofertar aquilo que eles têm. Que ótimo. Bom, muito obrigada, Henrique e Gisele. Obrigada a vocês. No nosso programa aqui, que é um programa da Rádio Ipelapa. E se você não tem uma igreja, faça da Lapa a sua igreja. Nós temos aqui o ensino reformado, o testemunho ao próximo e o serviço cristão. E nós estamos encerrando esse programa, agradecemos a sua participação. Se você curtiu e gostou, manda aí um like para a gente. Se você não gostou, dê sugestões, estamos aqui abertos para receber as possibilidades que você tem para nos dar. Agradecemos a participação do Henrique e da Gisele, desejamos a ele e oramos por eles, para que eles possam ter muita saúde, muita fé, muita força de vontade, e que Deus possa preservá-los com saúde e com um coração entusiasmado, assim como os moçambicanos têm, e que possamos importar isso para o nosso culto aqui no Brasil. Não é verdade, Marcos? É isso aí. Então, tchau, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. E logo, logo teremos outros convidados também para vocês aprenderem e para que nós possamos crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada ao Sandro e à Natália pelo apoio técnico. Tchau, tchau. Música e adoração com Marcos e Doris Larizati.
um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa.